Muito bem-vindo! No vídeo de hoje vamos fazer um pão da minha região, que é o Allgäu, fica no sul da Alemanha. E você encontra esse pão em outras partes, mas é bem do sul mesmo. E o nome do pão é Seli. A tradução dessa palavra seria alma. Um pão bastante fácil de fazer. A gente usa um polish, que é a premassa. E para a finalização, para que fique assim, desse jeito, a gente usa sal grosso e alcarábia. O meu nome é Timo e você está vendo Pão Alemão Autêntico. Começamos com a premassa. Talvez você já ouviu falar de um polish. Isto normalmente é 50% de água e 50% de farinha, então 1 a 1. Nesse caso eu vou até usar um pouco mais de água, mas na minha opinião ainda vale como um polish. Eu tenho aqui 120 gramas de farinha branca, de trigo. Tenho 3 gramas de fermento biológico fresco. E agora eu vou pesar 132 gramas de água morna, tem uns 26 graus. Como a farinha já está aqui, eu tenho que cuidar para realmente acertar os 132 gramas e não ultrapassar, porque não vou conseguir tirar. Junto o fermento biológico, eu gosto de abrir ele um pouco e jogar nos 4 cantos. As vantagens do polish, como a gente vai deixar fermentar por 12 a 14 horas, você pode também colocar na geladeira e deixar por 20 horas. Isso cria um aroma bom e esse aroma o polish vai passar para a massa principal. A crosta do pão fica ainda mais crocante. E além disso, melhora a elasticidade da massa principal também. Uma coisa que eu acho vantajosa é, como tem bastante água, é super fácil para misturar. Bem tranquilo mesmo. A massa agora está pronta, bastante líquida. Só falta cobrir. E assim eu vou deixar em temperatura ambiente por 12 a 14 horas. O polish ficou 13 horas em temperatura ambiente. Aqui não estava muito quente, provavelmente entre 18 e 20 graus. Ele está assim agora. Tá vendo? Bastante bolha de ar, bastante atividade. Perfeito. Cheiro bom. O próximo passo é fazer a massa principal. Uso 12 gramas de fermento biológico, é um pouco mais do que eu costumo usar. 15 gramas de sal, 2 gramas de açúcar, 480 gramas de farinha de trigo branca. Eu só coloquei em 2 potes porque não coube tudo em um pote só. E 300 gramas de água. Nesse caso é uma massa com alta hidratação. E para ter certeza que a minha farinha aguenta toda essa água, eu vou começar com menos água e depois de sovar a massa, eu vou juntando aos poucos. Aqui tenho 300 gramas, eu vou usar uma boa parte, não tudo. Vou deixar umas 50 gramas por fora. Na água eu coloco o sal, o açúcar, o fermento biológico. Eu vou misturar sal, açúcar, fermento e água. Junto a farinha. E junto o polish. Agora eu vou misturar tudo.
A pré-massa já adicione uma rede de glúten feita, isso é bom para a estrutura da massa principal. Continuo com a mão. Mas aqui já estou sentindo que a massa não está hidratada o suficiente, ela aguenta mais do que o esperado. Como eu deixei uma parte da água aqui, eu já vou juntar um pouco mais. Mas deixo um restinho aqui. E pouca água pode fazer a grande diferença, então realmente junte por pouco. Então, agora eu já estou sentindo que por fora a massa está meio grudenta, mas se eu sovo um pouco, vai conseguir absorver essa água que eu adicionei agora. Nesse estado eu consigo sovar a massa na mesa também. Vou tirar ela aqui da tigela. Por isso é bom também não colocar toda a água já, porque é mais fácil de sovar. Daí a gente consegue desenvolver o glúten, a rede do glúten, e depois a gente adiciona água e já temos essa rede de glúten. Então eu pego aqui, jogo na mesa, estico para lá e aqui também estico abrindo e jogo por cima. E assim repito. E quando você faz mais rápido é mais fácil, gruda menos. Agora eu já sinto que a massa está bem firme ainda, na verdade. Ela aguenta mais água. Então o que eu vou fazer é já junto um pouco mais água. Vou abrir ela um pouco. Mais água aqui. Agora eu tenho mais 20 gramas aqui, separado. Agora já estou sentindo que, como adicionei bastante, volta a ser um pouco difícil, mas já vai absorver. Não entra em desespero, sossegue a sova. Resiste à tentação de colocar mais farinha, isso não é muito bom, pode deixar umas, sabe, aquelas bolinhas de farinha fechada. Isso depois a gente tem no pão e deixa a farinha crua no pão, então isso queremos evitar. E se vê, já estamos no caminho certo de volta. Cada farinha é diferente também, consegue absorver mais ou menos água. Então tem que ler a massa um pouco. Como eu já fiz essa receita, eu sei que ainda não estamos no ponto, ela está firme ainda. Mas eu vou aproveitar essa firmeza para desenvolver o glúten agora. Adicionar mais água. A farinha que eu usei é a farinha Anaconda, ou normal, standard. É até interessante colocar água aos poucos para sentir a diferença que faz na massa. Como comentei antes, pouca água pode mudar bastante a textura da massa. E dessa forma a gente consegue ter uma melhor noção da influência da água na massa. Eu vou colocar o resto da água. A massa está firme ainda. Vamos ver como ela se comporta agora.
Já está mais mole. Ainda tem um pouco de água na mesa. Mas já estamos chegando, mas essa é a consistência que a gente quer. Eu vou aproveitar mais um pouco essa técnica porque ela é bem efetiva. Mas aqui também estou sentindo que a massa está cada vez mais abrindo, grudenta, mais difícil de segurar por causa da hidratação. Ao longo da sova vai melhorar, a gente consegue abrir mais a rede de glúten, então temos que sovar bem essa massa. Aqui já dá para ver que tem uma rede. Agora eu vou mostrar a outra técnica, caso a sua massa fique mais líquida ainda. Isso pode acontecer, como as farinhas absorvem diferentes quantidades de água. Essa massa aqui não está no máximo da hidratação ainda, ela aguentaria mais pouco. Mas como eu não tenho máquina e sovo à mão, e quero ter uma massa que é trabalhável, eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou mostrar outra opção da sova. Você só entra aqui embaixo, é melhor usar a espátula aqui. Pode fazer com a mão também, mas com a espátula você tem um pouco mais área e fica um pouco mais rígido. Daí só aqui embaixo você sobe. E assim também estica a massa. Isso repete assim, dessa forma. Pode pôr aqui. E a ideia aqui é realmente esticar a massa. Não é muito para pôr ar dentro, acontece junto, mas não é a finalidade. E quando você percebe que está meio ficando cada vez mais fino aqui, daí dá uma misturada na massa, para não fazer a sova sempre só no mesmo lugar, que queremos desenvolver a massa toda. Essa técnica fica menos cansativa quando a massa é mais hidratada e mais líquida. Essa massa já está razoavelmente desenvolvida e não está tão líquida, então cansa um pouco o braço fazer dessa forma. E o que a gente desenvolve agora deixa mais fácil depois na hora de formatar e deixa o nosso pão no formato que a gente coloca, senão a tendência é abrir e não manter o formato que a gente dá na modelagem. Para finalizar, eu vou fazer uma dobra. Eu vou só molhar minha mão um pouco. E uma molhada. Fazer uma dobra. Para ter a melhor noção de quanto tempo precisa de fermentação em relação à temperatura, eu vou medir aqui a temperatura da massa. 23 graus, bem bom, bem a temperatura que queria, uns 23, 24 graus. Vou cobrir a massa e deixo em temperatura ambiente por 40 minutos a 1 hora, depende um pouco da temperatura. Aqui temos 23 graus, então provavelmente 1 hora. A Celie vai para o forno logo depois da modelagem, por isso eu já vou ligar o forno em 230 graus, calor superior e inferior. Deixei a massa por 50 minutos, vamos ver como está. Ela cresceu bem. Geralmente usamos farinha para dividir a massa. No caso da Celie, vamos fazer de uma forma diferente. Isto é, eu vou pôr água aqui na mesa. Eu vou usar aqui o borrifador. Não precisa muito, um pouco. Para tirar a massa, eu vou usar essa espátula que tem um raio para tirar de forma mais suave e manter o ar por dentro.
tenho aqui uma tigela com água para molhar a minha mão. Já vou molhar um pouco. Eu quero que a massa fique mais ou menos igual, então eu vou apertar um pouco no meio para ter a mesma altura em toda a área. Assim, agora está bem uniforme. Eu vou fazer 4 Seelen. Você pode fazer 3 e partir dessa forma. Eu vou fazer 4 mais curtinhas. Eu acho mais fácil o manuseio. E o que é legal e até característico da Seele é ela não é cada uma igual, tem que ser bem diferente. Ela é para ficar diferente, ela tem uma característica própria, mas é bem variável. Então molhar a mão, especialmente essa parte aqui, que a gente vai juntar assim e vamos só cortar a massa com a nossa mão. Assim, né, para ter uma linha aqui embaixo. E vou baixar e tirar aqui para fora. Aqui eu vou enrolar um pouquinho para dar uma certa tensão. E assim já pego e coloco aqui na manta. Dá para abrir um pouco ainda, ficar um pouco mais comprido e não tão grossa, gorda. Pode também, mas eu gosto dessa forma. Vamos na próxima. É bom sempre molhar de volta porque essa massa ela gruda. E essa forma de tirar que dá essa forma típica da Seele. Isso é um pouco difícil. Muito comprida. Quando tem bastante massa aqui, é bom dar uma limpada para não grudar de volta. A tradução de alemão disso aqui é quebrar a massa. Agora a última eu vou só juntar assim. Antes de colocar no forno, eu só vou colocar um pouco de sal grosso. Para finalizar, eu uso alcaravia, bem típico. Também se chama Kümmel, é a palavra alemã para isso. Não confunde com cominho ou erva doce, é uma outra coisa, tem um outro sabor. O semente parece bem igual, mas o sabor é bem diferente. É usado bastante para temperar carne suína. É um tempero que se usa bastante na Alemanha. Um pouquinho mais aqui, um grandão. O forno está em 230 graus. E eu vou também pôr um pouco de água aqui no borrifador, gerar um pouco de vapor. E assim deixo por 20 minutos, 25 minutos, depende um pouco, até ficar bem dourado. O pão está pronto. Depois de 15 minutos eu diminuí para 210 graus e deixei por 25 minutos em total. Está bem dourado. Isso também, como eu falei, uma parte porque fica dourado desse jeito, uma cor bonita.
tem a ver com o puros que a gente usa para começar a massa. Agora eu só vou colocar na grade para deixar esfriar e depois a gente vai cortar para ver como está por dentro. Embaixo tá bom também, não tá queimado, bem certinho. Não é para ficar juntado aqui, é que faltou espaço. Deveria ter feito esse um pouco maior. Daí o último não teria ficado tão grande, tão gordo. Mas como eu falei, a sele, se você vê a sele no padeiro lá na Alemanha, é bem desse jeito. Tem cada forma, cada formato, não tem uma regra, não tem que ser 100% reto, não precisa ser curvado, pode ser uma mistura. É bem o jeito. Bom, esfriou razoavelmente, está morno ainda, mas como sempre a gente está com pressa, então eu vou abrir. Você pode também só pegar e quebrar. Agora eu vou fazer um pouco mais civilizado e cortar. Crosta crocante, miolo macio, já dá para sentir. Agora eu vou abrir assim. Então, um miolo mais denso, eu esperava um pouco, uns alvéolos um pouco maiores. Você pode fazer a fermentação também na geladeira da massa. Deixa por mais tempo, vai ter alvéolo maior. Então eu vou degustar agora. Eu cortei mais um pedaço porque não tive como segurar a minha esposa, que já comeu o primeiro pedaço. Ela gosta bastante. Então... é uma combinação muito boa da crosta crocante com miolo suave, bem macio, e o sal grosso junto com a alcarábia combina muito bem, dá uma característica muito especial a esse pão. As formas mais comuns de fazer um sanduíche com esse pão são bem simples, com manteiga, queijo e tomate. Claro, pode colocar aí um pouco de sal e azeite de oliva e pimenta. E outra opção bem simples também é com manteiga, salame e picles. Essas duas opções são as mais comuns, mas fique à vontade, pode colocar qualquer coisa, presunto, alface, tomate, também pode combinar salame com tomate, não tem restrições. Mas esses que falei, o queijo e o salame, é o que mais se encontra. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu clique, deixa um comentário se você gostou da receita, se você gostou do pão, caso você vai fazer. Me mande comentário também se tem um pão que você gostaria que eu faça aqui no canal. E não esqueça de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.